Acorda com a Pinga Azul. Agora estou falando com a doutora Amanda Martins, né? Tem aquela história, né, de Lula foi presidente por 2 mandatos aqui, passou a bola para nossa excelentíssima Dilma Rousseff e daí estourou esse monte de barbaridade, né? A única coisa que eu vejo de boa no ex-presidente da República, né, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é que ele deixou a Polícia Federal trabalhar. A partir de então, a Polícia Federal começou a bater tanto em um como em outro, né? Até o governo do Fernando Henrique, né, a Polícia Federal era mais amarrada. E depois do governo do PT, ficou mais aberto. Quer dizer, pode prender quem tiver que prender, pode investigar quem tiver que investigar. A coisa ficou mais aberta, no meu modo de ver. Ficou muito legal. Com isso, estourou um monte de barbaridade, veio à tona um monte de crime, um monte de propina, muita gente. Mas é propina alta, não é coisa de 1.000, 2.000 reais. A gente vê de bilhões. Né? E com isso, agora veio o Moro moralizando a coisa, né? Mandou prender muita gente, agora já está soltando também, já virou baderna, eu acho que está virando bagunça isso, porque prende e solta, quer dizer, meio bagunçada a coisa. Mas eu estou com a doutora Amanda aqui e eu quero que ela me explique melhor essa história do Lula ser intimado para estar conversando lá em Curitiba amanhã, né? Um bate-papo, é isso, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. É um bate-papo que ele vai ter lá? É. Então, é complicado falar sobre esse assunto, porque nessa questão do Moro e do Lula já virou uma coisa pessoal que é bem errado juridicamente falando, né? Primeiro que no direito penal, a lei é o limite. Então a gente não pode fugir do que a lei diz. A gente tem mesmo que seguir... sendo um promotor, que nem o Moro é, ele não poderia puxar para o lado dele uma como é que fala, uma intimação do jeito que está sendo puxado, né? Sim. Primeiro que o inquérito desse processo do Lula com o Moro, ele correu de forma oculta. Então a defesa já não tinha acesso a esses autos durante o andamento do inquérito, da investigação. E aí foi quando aconteceu o primeiro cerceamento de defesa, que a gente fala, porque a defesa teve um prazo menor para analisar a documentação do que a acusação, né? Foi pedido, inclusive, quando a acusação foi formalizada, uma dilação desse prazo para a defesa poder analisar os documentos e fazer o seu papel, e foi negado. Então, começou aí já. E no andamento tiveram outras violações, né? A condução coercitiva, que foi a primeira vez que o Lula foi depor lá com o Moro, que foi outra violação, porque é uma violação do direito da liberdade do Lula. Porque ela só pode acontecer, essa condução coercitiva, quando há a negativa do acusado em ir responder um chamado da autoridade. Isso nunca aconteceu. Eu estou aqui conversando com a doutora Amanda Martins, tá? E eu queria deixar bem claro, antes de qualquer coisa, eu abri esse quadro falando que o governo Lula liberou a Polícia Federal para trabalhar, né? Aconteceu algumas coisas muito interessantes. E deixar bem claro aqui que nem eu, nem a doutora Amanda somos partidários, nem o Giro Total é partidário. Nós não estamos aqui defendendo PT, PSDB, qualquer um desses P's que tem aí governando o nosso estado, o nosso país, tá? Então, o Giro Total, deixar muito claro que nós não estamos aqui defendendo nem Moro, nem Michel Temer, nem Lula, ninguém. Nós só queremos deixar claro para a população, para o telespectador, o que pode acontecer amanhã. Certo, doutora? E a questão do mérito não tem como entrar, a gente não tem acesso aos autos do processo, a gente não tem acesso às provas, não tem como falar, entrar nesse julgamento de mérito. Então, é mais uma análise de como está correndo o processo, de como a gente está acompanhando esse andamento. Né? Agora, eu vi ontem pela internet, doutora, que o processo, né, que o Lula foi chamado, foi intimado para depor amanhã, no caso, quarta-feira, tem mais de 100 mil folhas. Quer dizer, é quase impossível você analisar, uma defesa analisar um processo de 100 mil folhas no espaço de tempo que eles estão dando. Esse documento que foi juntado agora pela Petrobras foi solicitado pela defesa há muito tempo atrás, quase no início do processo, e foi juntado há uma semana.
E realmente tem mais de 100 mil folhas, impossível de analisar em tempo hábil, e por isso foi pedido pela defesa uma prorrogação desse prazo para acontecer o depoimento que vai acontecer amanhã. Né? Só que foi negado pelo Moro, então amanhã vai acontecer mesmo. Foi negado várias coisas, né? Porque a defesa do Lula queria colocar filmagem para ele guardar para suas defesas, para fazer parte da sua defesa, e tudo isso foi proibido. Da né? filmagem, o novo Código de Processo Civil, ele garante o direito de ambas as partes filmarem. Se o juízo for filmar, eu também, como parte, tenho o direito de fazer a filmagem. Mas nessa negativa, o Moro alega que, como o Código de Processo Penal já traz um dispositivo falando das filmagens, que o Código de Processo Civil não poderia ser usado de forma subsidiária. Então, ele negou com esse argumento, dizendo também que a defesa queria transformar a audiência num circo. Assim, são palavras que tornam, você vê que a coisa tá bem pessoal mesmo. Então, correto nesse caso seria até que o Moro alegasse a suspeição dele e mandasse o processo para um substituto. E esperar a população também interagir, né? Porque eu acho que, já que tem tanta gente interagindo ao lado do Moro, tantos políticos interagindo, por que não na outra parte? O Moro mesmo já trouxe à tona o processo, né? Ele faz declarações. Inclusive, ele fez uma declaração na internet pedindo para os apoiadores da Lava Jato não irem até Curitiba. Mas aí é que tá, doutora. Coisas que mexe comigo, pessoal, tá? Como é que um promotor vai no Facebook da esposa, porque não foi no dele, né? Pedir para a população, é a mesma coisa eu chegar e falar, olha, eu vou dar um prêmio muito bom aqui na TVI, mas vocês não venham aqui na porta, tá? Eu vou dar R$100 para cada um que aparecer aqui na porta da TVI, mas não venham. É mais ou menos isso, porque é chamar a população para ir lá. Então, em outras palavras, né? Existem várias violações éticas nesse caso, partindo do Moro, inclusive. Tem aparições públicas dele com opositores do Lula, né, que também estão envolvidos na Operação Lava Jato, que ele está tocando esse processo. Então, assim, são várias violações éticas que já deveriam torná-lo suspeito, um juiz suspeito para julgar esse caso. E ele não poderia também falar publicamente sobre um processo que, inclusive, no início, corria sob sigilo, né? E depois esse sigilo ele mesmo derrubou. Qual a possibilidade de passar esse caso para um outro juiz, para um outro promotor? Existe já pedido da defesa do Lula para que um tribunal superior reconheça isso, a suspeição do Moro, e mande para um substituto. Mas o Moro mesmo poderia fazer isso de ofício. É que não há o interesse dele em fazer isso, né? Ele poderia alegar a suspeição dele e encaminhar para um substituto. Mas eu acho muito difícil que isso parta dele. Seria mais ético. Seria mais ético. Né? Mas, como eu já falei, existem várias violações éticas, inclusive em relação à dona Marisa, por exemplo, que o Código de Processo Penal, ele prevê a possibilidade, em caso de óbito, da absolvição sumária, né? Porque não tem mais como punir ela, extingue a punibilidade. Então, ela é absolvida sumariamente. E ela continua sendo julgada? Teoricamente? Sim. Ela não foi absolvida, ela só não pode ser punida. Então, ele fez isso até... você percebe que há uma tentativa, assim, de constranger a família. Uma agressividade que não Sim, teria por que ter. Desnecessária. Se não tem mais como punir, então é uma pessoa que... Inclusive, a dona Marisa, são hipóteses apenas que são levantadas. Ele mesmo, em decisões no curso do processo, diz que não há uma certeza de que tem a participação direta dela. Então, não tinha por que não absolvê-la sumariamente. A gente vê muita coisa na internet, né, e nesse processo, muita coisa dizendo que o Lula foi acusado de vários crimes, mas nenhum comprovado. Né? Teve o sítio lá que ele mandou montar lá, teve o triplex, teve carros, agora tem o apartamento vizinho dele. Tem muita coisa que falam que é dele, ele fala que não é, mas nada foi provado. Sim. Né? Isso vai ser colocado no processo de amanhã? Então, o processo que corre lá no Paraná é sobre o triplex, né? Então, é um dos casos, Um né? dos casos. O de Atibaia, eu acredito que não está inserido lá, não. Né? Então, é só em relação a esse outro caso, do triplex mesmo. Que foi desmembrado, inclusive, né? Porque todos os outros réus estavam em São Paulo, né? Só o Lula que foi mandado para lá.
É aquela coisa. Agora, ele tem como. O Lula fala que não é dele o triplex. O Moro fala que é. Se provar, eu não sei como, que o triplex é do Lula, ele pode ser preso de lá amanhã? Então, é uma audiência no curso do processo, não é uma condenação ainda. Então, não, ele não pode sair preso de lá. Porque hoje eu escutei em rádios, né, alguns rádios aqui de Americana mesmo, a possibilidade, né, foi a questão levantada, a possibilidade do Lula ser preso amanhã. Isso não existe. Não, descarta essa possibilidade. É que assim, né, também a gente tem que levar em conta que vários abusos de autoridade aconteceram também no curso desse processo, que foi, por exemplo, a interceptação telefônica. Não teve fundamentação para isso acontecer. Depois dessa interceptação telefônica, teve a quebra do sigilo dela, que também é uma violação. Teve a condução coercitiva. Então, busca e apreensão de bens sem fundamentação também. Então, várias coisas aconteceram que fogem do rito processual penal. Então, pode ser que seja uma outra violação, mas, juridicamente falando, não há essa possibilidade. Acima do Moro, ninguém pode intervir? Ou ele é dono da razão? Então, no processo de primeiro grau, ele é o dono da razão. Claro que para toda decisão cabe um segundo recurso, né, um segundo grau de jurisdição que a gente chama. Então, esse processo vai ser apreciado em segundo grau também. Então, há a possibilidade de reverter as decisões do Moro, há a possibilidade da anulação do processo se ficar comprovada essas violações éticas, esse abuso de autoridade, desvio de função, que a gente pode verificar ao longo do processo. Então, se um tribunal superior entender que há essa violação, o processo pode até ser anulado. Agora, doutora, me fala uma coisa. Tudo isso, todo esse, não vou falar circo, né, porque, mas parece um circo que está sendo armado, é mais político isso? É mais um jeito, vamos dizer assim, do Lula não ser candidato a presidente da República no ano que vem, que ele pode ser, até então nada impede, né? Mas é mais isso que está aparentando ser? Então, eu não posso entrar no mérito, mas o que parece ao longo do processo é que muitas ações nesse curso foram com intuito vexatório, foi com o intuito de manchar a imagem do Lula mesmo. A condução coercitiva, que foi desnecessária, por exemplo, que foi divulgada na mídia antes de acontecer, então teve uma cobertura nacional dessa condução coercitiva. Mesmo sendo algo ilegal, se a gente for parar para pensar, porque a legislação prevê que a condução só pode acontecer se houver a negativa do acusado, que não aconteceu, e as mídias foram informadas antes da condução. Então, você percebe que há uma tentativa de manchar mesmo a imagem. E isso, para mim, é uma tentativa de influenciar politicamente, né? Eu vejo assim, porque as grandes mídias, né, as grandes emissoras, né, só está colocando no ar, você pega todos os telejornais, todas as rádios, está falando o quê? Da propina, Odebrecht, só está levando a nossa população, né, nós pobres mortais, a pensar no que foi desviado, no que foi roubado. Ninguém está falando do que aconteceu, o jeito que eu abri o programa hoje, falando que quem deixou a Polícia Federal trabalhar foi o Lula. Quer dizer, se tem tanta coisa errada, por que ele deixaria a Polícia Federal trabalhar o jeito que vem trabalhando até hoje? Né? Ninguém proibiu, ninguém segurou, coisa que era acontecida nos governos anteriores. Você não via falar tanto vamos dizer assim, do japonês da Federal. Você não via falar tanto da Polícia Federal invadir, prender, colocar tantos políticos presos do jeito que nós estamos vendo agora. Isso foi a partir do governo Lula. Tá? O senhor e a senhora que está me vendo pode parar para pensar e olhar o passado como era e como é hoje. Agora, você pegar as grandes mídias e mostrar só o lado que eles querem ver, e esse lado que é tão importante para o público brasileiro, tá sendo escondido para mostrar o dia de amanhã, aprendemos esse, aprendemos aquele, tal pessoa pode ou não pode ser candidata a presidente da República. Eu acho que está cerceando um direito da população, não é isso? Então, eu acredito o seguinte, que por mais que um juízo tenha algum interesse político nisso, ele não aceitaria um processo sem que houvesse o menor indício ou nenhuma materialidade ali. Como eu disse, a gente não tem acesso
aos autos, às provas, então eu não posso entrar nessa questão do mérito. Mas eu posso dizer que sim, que há uma grande tentativa de mudar o cenário político do Brasil como um todo, né, pelo destaque que tomou. E eu acho uma violação ética muito grande um juízo sair a público para meio que fazer uma propaganda, né, dessa ação dele, da Lava Jato, se promover a partir disso e tomar condutas fora do rito processual de forma a manipular a sociedade, opinião né, a pública. opinião pública. Opinião pública. Na opinião da senhora, o que vai acontecer amanhã? Amanhã é uma audiência, né? Então o Lula vai ser ouvido. Ele, na minha opinião, não sairá preso de lá. Não vejo essa possibilidade acontecendo. É mais para... vai ter essa análise desse documento da Petrobras que foi juntado. E é possível que dali, não acredito que não nesse dia, mas depois que o juiz fará uma decisão. E aí, a partir dessa decisão, ele pode ser preso sim, mas não no dia da audiência. Né? Então, ele vai escutar o acusado, ele já ouviu testemunhas e tudo mais, e ele vai ter uma decisão a partir daí. O que vai ser essa decisão, o que vai conter nessa decisão, não sei dizer. Agora, esse triplex tem um dono, não tem? Tem uma escritura. Sim. Né? Sim. Agora, se a senhora tem uma casa de praia, o Denis Carvalho tem uma casa de praia, eu vou lá toda semana, né? Ele é meu amigo, ele me cede a casa de praia, eu vou com a minha família toda semana. Eu posso ser preso por causa disso? Então, como eu disse, devem haver indícios de irregularidade nesse triplex, né? Com certeza. O juízo não aceitaria alguma coisa se fosse tão óbvio dessa forma como você colocou. Mas, aí precisaria, para dizer... Tem que esperar amanhã, né? Tem que esperar amanhã ver o que eles devem divulgar, né? Sim, provavelmente. Mas, assim, precisaria ter realmente acesso aos autos do processo para a gente ver. Igual em relação ao sítio de Atibaia, que o Ministério Público fez uma peça, né, de acusação, que foi, inclusive, rejeitada. Lá você conseguia ver tudo, você tinha acesso aos autos. E, realmente, era tudo base em hipóteses, não tinha nenhuma materialidade. Só que esse já é um processo, a acusação já foi recebida, então deve haver alguma coisa ali. O que? Não sei dizer. Se o Lula tem envolvimento, também não sei dizer. Porque as grandes mídias só mostram o que eles querem que nós acreditemos. Sim. Tanto que faz tempo que eles não falam nada do triplex, né? Está direcionado para outro lado isso. E até onde eu vi, triplex, eles falam que é do Lula porque ele mandou reformar, mas eu posso mandar reformar a casa de praia do Denis Carvalho. Eu posso pôr mobília lá, já que eu vou toda semana lá, porque eu não posso colocar da melhor maneira possível. Então, não sei o que eles podem colocar no processo. Sim, a gente tem que aguardar mesmo a decisão para ver. E dessa decisão cabe recurso também. Não necessariamente... já teve entendimento de tribunal que na decisão de primeira instância já pode mandar prender. Né? Antigamente isso não podia acontecer. Então, eu tinha que aguardar a decisão de segundo grau para mandar prender. Agora já não tem mais isso também. Então, pode ser que com a decisão do Moro, né, em relação à audiência de amanhã, se ele entender que tem culpa, ele pode tomar, ele pode, na decisão dele, mandar. Mas cabe recurso ainda, não tem nada definido. O processo ainda está correndo em primeiro grau. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né, doutora? Vamos. Mais alguma coisa que a gente poderia passar para a população quanto a isso? Não. Eu acho que agora é esperar não tem jeito, o andamento do processo, né? Para ver o que vai acontecer as próximas cenas. A gente só volta aqui para a gente continuar discutindo, tá? Eu acho que é um tema deixar. bem legal, tá? Obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade. Agora eu queria passar, para nós finalizar o Giro Total, né? Passar para você que a partir do dia 22 agora, tá? Daqui 15 dias praticamente, o Giro Total vai ser ao vivo a partir da meio-dia. Não vai ser esse horário mais, né? Você está me vendo 17 e pouco, quase 18 horas já, tá? A partir do dia 22 vai ser ao vivo, no horário do seu almoço, tá? Então, das 12 às 13 horas, ao vivo aqui, Clóvis Espinosa, com o Giro Total, falando com você no seu almoço. Vai ser muito mais dinâmico, muito mais bacana, tá? Temos alguns quadros novos, vai acontecer muita coisa bacana e eu conto com você, tá? De qualquer cidade que esteja me vendo, Mojimirim, Mogi Guaçu, Araras, Rio Claro, Limeira,
Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e, claro, aqui de Americana. Conto com a sua audiência e vai ser transmitido pelo Face ao vivo também. Tá? Então, nós vamos crescer muito, vai ficar muito mais bacana, muito mais legal. Tá? Conto com você. Com isso, eu me despeço, te deixando um beijo no coração, marcando encontro para amanhã, tá? Às 17 horas aqui no Giro Total. Fique com Deus.